Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou mostrar os conceitos dos reguladores que trabalham com baixas quedas de tensões entre entrada e saída. É isso que significa LDO, Low Dropout Regulators, aqueles reguladores minúsculos que regulam as tensões dos equipamentos portáteis. Todo esse trabalho está baseado no e-book da Texas LDO Basic. Vamos lá? Aqui vou ter que usar o termo dropout em inglês mesmo. Não tem um equivalente em português, mas é simples. É a diferença de potencial entre a entrada e a saída de um regulador. É designada por VDO. Um exemplo típico e muito conhecido é o dropout do regulador 7805 família. Todo mundo sabe que deve ser igual ou maior do que 2 volts. Eu costumo usar maior do que 3 volts. Abaixo disso, o 7805 deixa de regular. Você precisa deixar essa tensão mínima para o circuito interno do regulador funcionar, polarizar os transistores e operacionais que tem dentro dele. Mas imagina que você tem que diminuir esses 5 volts para os 3,3 volts dos microcontroladores modernos. Nesse caso, você terá que usar um regulador do tipo LDO, com baixo dropout. Imagina a dificuldade de construir um circuito com uma tensão de polarização menor do que 2 volts. Tem que ser um circuito especial. Veja o caso do regulador LDO TPS799 da Texas. A saída é de 3,3 volts quando esse regulador trabalhar com uma corrente de 200 mA. Nesse caso, a máxima tensão de dropout é de 175 mV. Eu diria o assombroso 175 mV. Então, a tensão de entrada tem que ser maior do que 3,475 volts para o regulador funcionar. Abaixo disso, ele deixa de funcionar. Disse que ele entra em operação de dropout. Mas como o regulador faz esse milagre? Para entender isso, antes preciso falar o que determina o dropout. Claro que tudo passa pela arquitetura do regulador. Vou mostrar uma arquitetura típica usando um transistor PMOS. Seria um PMOS LDO. O circuito de realimentação do operacional controla a resistência entre o drain e o source, a conhecida RDS, de forma a manter a tensão na saída constante. Uma forma de ver essa configuração é imaginar que o PMOSFET faz parte do amplificador operacional, e o circuito é um amplificador não inversor em que a entrada é a tensão de referência. Veja, a equação da tensão de saída é a mesma do amplificador não inversor. Para que complicar, não é mesmo? A chave da questão é que a tensão de entrada alimenta o transistor regulador e o operacional, e existe uma tensão de entrada mínima que o operacional interno satura. A saída é zerada e o regulador para de funcionar. Nesse caso, a resistência RDS alcança o seu menor valor. Multiplique isso pela corrente de saída e voilá! Essa é a tensão de dropout. Observe que nessa configuração o source está ligado para a entrada do regulador. Tenha em mente que quanto mais negativa for a tensão de VGS, menor será o valor da resistência de dreno, RDS. Então, como a tensão alta de entrada, o LDO será menor. Conforme a tensão baixa, o LDO aumenta. Gostaríamos que fosse o contrário, não é mesmo? No caso do NMOS, a arquitetura é mostrada na figura. Nesse caso, a resistência de dreno ainda continua sendo controlada pelo operacional, mas agora o source está ligado para a saída. Aqui, se a tensão de saída cair, o operacional deverá aumentar a tensão VGS para o PMOS conduzir mais e recuperar a tensão novamente. Aqui também, se a tensão de entrada cair muito, o operacional vai deixar de operar e o regulador vai deixar de regular. A resistência do NMOS será mínima. A perda de regulação ocorre porque quando a tensão de entrada se aproxima da tensão de saída, a tensão entre o gate e o source diminui, o amplificador operacional satura e o regulador para de regular. Como solucionar isso? Uma solução é usar uma alimentação auxiliar. Nada mais simples. Muitos reguladores LDA têm uma entrada de alimentação auxiliar para alimentar o amplificador operacional e o circuito interno. Nada mais lógico. Mas o regulador vai ter um pino a mais e o circuito vai ter que ter uma fonte a mais. Outra solução é usar o charge pump.
Muitas vezes essa alimentação auxiliar não está disponível. Então, o fabricante coloca um circuito multiplicador de tensão na entrada, o conhecido charge pump. Eu já fiz alguns vídeos mostrando como fazer isso. Note que nesse caso o circuito tem que ter os capacitores para multiplicar as tensões. Olha eles ali no circuito. E capacitores em circuitos integrados complica um pouco. Além do que o circuito integrado vai ter todo um circuito a mais para a função de carga e descarga dos capacitores. Mas com o charge pump, a tensão de alimentação do operacional está garantida, mesmo com baixa tensão de LDO, e usando somente 3 pinos. E você nem imaginava que tinha tanta coisa assim dentro daquele CIzinho da fonte de alimentação, aquele com a saída de 3,3 volts. Diga nos comentários se você já conhecia essa tecnologia. Claro que existem outras variáveis que afetam o dropout. Veja a tabela da figura publicada no e-book da Texas. Uma delas é a temperatura, outra é a corrente de saída e por aí vai. Mas nesse tutorial eu queria falar o básico. Assim, quando alguém perguntar, você sabe o que é LDO? Você vai dizer, claro, eu sou seguidor do professor Bairros. Nesse tutorial eu mostrei o básico do LDO. Claro que esse assunto não se esgota aqui, então aguarde outros tutoriais sobre o tema, falando sobre os capacitores, as condições térmicas, a corrente quiescente, como prevenir a corrente reversa e por aí vai. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!